A excelsa certeza dessa salvação, porque quem comprou para mim o direito dessa salvação foi o próprio Cristo. E ele não mente. Nós cremos nessa salvação eterna, né, que não pode falhar, baseado nos méritos de Cristo, porque foi ele que comprou isso. Foi ele que deu a nós o acesso, né? Quando o livro de Hebreus fala que o véu se rasgou, e esse véu significa a sua própria carne, sendo dilacerada, sendo aberta e sendo colocado então para nós esse novo e vivo caminho pelo qual nós entramos confiadamente no Santo dos Santos, e não somente, não é o Santo dos Santos de um templo no deserto, não é o Santo dos Santos de um templo na cidade de Jerusalém, é o Santo dos Santos que fica no altar do próprio Deus, né? Olá, graça e a paz a todos, sejam bem-vindos à Casa da Oração Milk. Você está gostando da nossa série? O vídeo já vai começar após a nossa vinheta. E eu aproveito, compartilha, inscreva nesse canal e siga-nos. Graça e a paz na sua vida, sejam bem-vindos para mais um estudo, Os Frutos da Fé. Graça e paz na sua vida, seja muito bem-vindo. Vamos dar continuidade ao nosso segundo vídeo dessa aula. E o interessante é que nós falamos muito a respeito do Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, para que você consiga memorizar essa aula falando a respeito da graça de Deus, a graça de Deus que vem sobre nós e nos concede a fé salvadora, essa fé que nos liga ao sacrifício de Cristo por causa dessa fé, mediante essa fé, né? Porque não vem de obras, não vem de sacrifícios, não vem de nenhuma outra coisa a não ser do próprio Jesus. Foi Ele que comprou para nós o ingresso para essa salvação. O livro de Hebreus diz que foi Ele que abriu um novo e vivo caminho, pelo qual nós temos acesso direto ao Pai. Falamos na última aula sobre Romanos capítulo 5, nós nos contivemos mais no versículo 1 e 2, onde diz que uma vez que fomos justificados por Ele, e nós temos então paz com Deus, temos direito a esse acesso direto ao próprio Deus, baseado no esforço meritório do próprio Cristo. Isso traz para nós uma certeza muito grande, porque mais uma vez a gente fala a respeito disso, porque não se trata de pensamento calvinista, não se trata de pensamento pelagiano ou de antinomianismo, mas nós cremos que nós temos a nossa salvação e a excelsa certeza dessa salvação, porque quem comprou para mim o direito dessa salvação foi o próprio Cristo, e Ele não mente. Nós cremos nessa salvação eterna, né, que não pode falhar, baseado nos méritos de Cristo, porque foi Ele que comprou isso. Foi Ele que deu a nós o acesso, né? Quando o livro de Hebreus fala que o véu se rasgou, e esse véu significa a sua própria carne, sendo dilacerada, sendo aberta e sendo colocado então para nós esse novo e vivo caminho pelo qual nós entramos confiadamente no Santo dos Santos, e não somente, não é o Santo dos Santos de um templo no deserto, não é o Santo dos Santos de um templo na cidade de Jerusalém, é o Santo dos Santos que fica no altar do próprio Deus, né? O próprio livro dos Hebreus ele vai dizer que existe, né, uma simetria entre o Santo dos Santos aqui na terra, onde Jesus foi apresentado, julgado e foi condenado pela lei do Santo dos Santos terreno naquela época, mas esse Santo dos Santos ele é sombra, ele é cópia, né? Ele é uma lembrança futura do Santo dos Santos que existe no próprio céu, junto com o trono de Deus. Então, lembrando desse Efésios capítulo 2, versículo 8, 9 e 10, nós vamos dar continuidade nesse assunto para que você consiga entender que não existe nada que você possa fazer, não existe nenhuma oferta que você possa dar
para que Deus ele possa te amar mais. Não existe nada que você deixe de dar que faça Deus te amar menos. É que há uma grande confusão, que as pessoas pensam que orar, buscar a Deus, ao jejum, mortificar a sua carne, isso se aproxima de Deus, e isto faz parte da salvação. Não há mérito nosso. Exatamente. Não há nada que possamos fazer para se chegar a Deus se não for o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus. E através dessas cartas paulinas, através da carta de Paulo, nós podemos aprender que o sacrifício de Jesus é suficiente para todos herdar o reino do Senhor, a vida eterna com o Senhor. E antes de fazer a leitura desse texto, eu convido você, através da descrição desse vídeo, tá ali, você quer os estudos, nós estamos aqui acho que na quarta, né, Gil? Na quarta. Quarta-feira. Não, na quarta lição, no quarto vídeo. Acho que é o quarto, né? Acho que sim. Então são vários módulos, tem o módulo 1, tem 4 vídeos, né? Foi falado aí sobre o verdadeiro evangelho, os falsos mestres, o verdadeiro e único, né, evangelho. A origem do verdadeiro, né, evangelho. Então tem vários vídeos aí, vai nas cards, vai na descrição do vídeo, acompanha, se aprofunda, submerge, né? Eu convido você a interagir conosco, porque é de muita importância que venhamos aprender a palavra do Senhor, para que possamos abrir os nossos olhos, irmãos, né, e conhecer e voltar ao verdadeiro evangelho, a origem do verdadeiro evangelho. E aqui nós estamos tratando dos frutos da fé, né? Vai fazer a leitura aqui de Efésios 2, capítulo 2, verso 8 e 9, e vai entender que o sacrifício é único de Jesus. Isso não vem do meu mérito, né? Não do nosso mérito. Tem nada que possamos fazer. Não há nada que possamos ajudar a Deus, porque eu leio mais. Então eu tenho que fazer o estudo, tenho que aprender a Bíblia para se aproximar de Deus e para o reino de Deus. Não. Isto faz parte para que possamos aprender e entender que realmente o que Jesus fez. Qual foi o propósito de Jesus? Entender do que Paulo pregava, porque não é sobre nós, né? Não. Nunca é sobre nós. Sempre foi sobre Ele. Então, sempre sobre Cristo Jesus. E através daquela cruz, a crucificação de Cristo nos tornou completos. A crucificação de Jesus, né, que Gil gosta de falar o termo aí original, né? Tetelestai. E eu falo tá consumado, né, que vai dar o mesmo, né? Vai dar a mesma origem da palavra. Está pago. Está pago, está feito. Não há nada que possamos fazer. Vamos estar repetindo isso para que entre nos nossos neurônios, né, na nossa mente, sim, e no nosso consciente, que não há nada que possamos fazer que nos atribui ao reino do céu, né? Agora, os atributos dos frutos, os frutos do Espírito, os dons, os talentos, isso é outra história, né? É outro estudo. Vamos agora nos aprofundar sobre que a crucificação é o final de todas as coisas, para que está em Cristo Jesus, né? E morremos com Ele na cruz, né? Claro. Quando nós morremos com Ele na cruz, nos tornamos outra pessoa. Se nós participarmos da morte dele, também participaremos da ressurreição dele. Olha aqui, olha aqui. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus do meio dos mortos também nos ressuscitará naquele dia. Olha o privilégio daqueles que foram aceito por ele, né? Exatamente. Nós fomos aceitos por eles, né? Os discípulos, estou com, né? Acho que você usou isso na administração da igreja, né? Os discípulos, não, estou aqui convosco, Jesus, não, mas foi Jesus que escolheu. Não foi vocês que me escolheram, exato, eu escolhi vocês. Então, e Jesus escolheu cada um de nós, né? Cada um, você ouvinte, meu irmão, minha irmã, você, nosso ouvinte, talvez você vai ver este vídeo, talvez de alguns cortes, né? Alguns cortes. Sim. Talvez de um aplicativo do WhatsApp, do Instagram, do TikTok. Eu peço que você veja o vídeo completo.
tenha paciência para ouvir a palavra do Senhor. Venha conosco, ouve a palavra do Senhor, mergulhe, submerge, aprenda, para que não seja enganado. Há muitos lobos e salteadores, há muitos prometendo mundos e fundos, mas Jesus nos promete uma vida eterna, morada no céu, né? Nós falamos céu, né? Estará com Cristo, amém? Vamos aqui. Vamos ler então o texto que está em Efésios 2:8 e 9. E só para você ter uma introdução, você que está acompanhando na sua apostila, que você me pediu aí pela internet, está escrito lá assim: nós aprendemos através das cartas paulinas que a salvação dos gentios se manifestou por intermédio da fé em Cristo Jesus, não necessitando de obras da carne para a justificação. Então o texto de Efésios 2:8 e 9 diz assim, versão Nova Tradução da Linguagem de hoje: pois, pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Em outra versão vai estar dizendo que é dom de Deus, né? Caritas, é um dom, é um presente. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto, ninguém pode gloriar-se de tê-la, orgulhar-se de tê-la. Esse orgulhar-se de tê-la não está dizendo aqui que você não pode ser feliz. Você não pode ter o orgulho de ser salvo baseando-se em orgulho próprio. Eu consegui a minha salvação. Eu jejuei, eu pratiquei, eu dei esmola, eu fiz. Isso é o orgulho próprio. Mas nós podemos nos orgulhar em Cristo, porque foi Ele que conseguiu isso. É o que nós vamos ver agora. Então, esse texto que está, Hebreus 10, vai começar no versículo 12. E aqui nós tivemos cortamos ele em versículos separados, mas eu gostaria de pegar todo o contexto, porque aqui na apostila, se você observar aí na sua apostila, está dizendo lá o 10:12, depois o 10:14, o 10:16, 17 e 18. Eu gosto de fazer leitura por inteiro, para ter contexto, para não dar pretexto para falsa interpretação. Então, abre comigo. Nós vamos usar aí a mesma versão, capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Versículo 12. Aí eu vou ler tudo, 12, 13, 14, até o 18. E você acompanha na sua versão, ok? Vamos dar início então à leitura. Pause o vídeo. Abra a tua Bíblia, aquela que você riscou, aquela que você já sabe cada folha, aquela que você faz anotações, aquela sua Bíblia preferida. Se você tiver várias opções de versões diferentes, use, leia em várias versões diferentes. Isso é altamente recomendado. Então, depois nós vamos dar prosseguimento ao texto. Enquanto isso, você pause e leia na sua Bíblia. Depois você me acompanha. E as versões ajudam-nos a interpretar o texto. Talvez ali umas palavras mais encaixem. Sim. E nos ajudam. Nós já falamos nisso bem no início dos nossos vídeos aqui, porque algumas versões elas pegam mais uma tradução dinâmica, né? Algumas versões elas pegam a tradução mais especificamente palavra por palavra, traduzindo semanticamente. Outras traduções já pegam uma outra tradução de frases, de ideias, né? Elas vão condicionar o texto a uma cultura. Tem tradução de paráfrase, tem tradução literal. Você pega a sua tradução, aquela que você gosta, Almeida Fiel, Almeida Século XXI, Nova Almeida Traduzida, King James, não importa isso. O que importa é que você tenha um arsenal para que você possa consultar. Se você tem possibilidade de pegar o texto grego também, tem muitas Bíblias hoje que já vêm, aplicativos, né? Que você pega aí, ela já tem o texto grego com o dicionário léxico Strong, que cada palavra tem uma numeração. Você toca na palavra, já vai abrir para você um submenu dizendo aquela palavra grega, qual que é o contexto da palavra, quer dizer, opções não faltam. Está muito evoluído. Opções não faltam. Já não tem desculpa. Acompanhe comigo. Porém, Jesus Cristo ofereceu só um sacrifício para tirar pecados. Uma oferta vale para sempre. E depois sentou-se ao lado direito de Deus.
Ali Jesus está esperando até que Deus ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos pés dele. Assim, como um só sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que são purificados do pecado. E o Espírito Santo também nos dá o seu testemunho sobre isso. Primeiro ele diz: quando esse tempo chegar, diz o Senhor, eu farei com o povo de Israel essa aliança. Porei as minhas leis no coração deles e na mente deles as escreverei. Depois ele diz: não lembrarei mais dos seus pecados, nem das suas maldades. Assim, os pecados são perdoados, já não há mais necessidade da oferta para tirá-los. O que você entendeu sobre isso? O que você captou? Qual foi a mensagem que você pegou nessa palavra? Você conseguiu entender que o escritor aos Hebreus, que no capítulo 9 ele vai dizer para você que uma nova aliança, ela substitui a velha aliança? Estamos falando aqui de Novo e Velho Testamento. A menos que você seja judeu, vamos pegar nessa tecla até você aprender. A menos que você seja judeu, praticante das mitzvot, dos mandamentos, 613 leis, ordenanças e preceitos. Aí você vai ser julgado baseado na lei que você diz defender, que você diz seguir, certo? Se você, como diz Paulo aos Gálatas, se você foi salvo pela graça de Deus, baseado no mérito de Cristo, então você não é justificado pela prática legalista da Torá, você não é justificado pelas leis do Antigo Testamento. É muito importante você entender isso, porque quem está dizendo isso é a Bíblia. Você tem dúvidas sobre isso? Volta nos vídeos anteriores, começa vendo novamente os vídeos que nós já falamos aqui, já expusemos os versículos e os textos. Pega Hebreus capítulo 9, leia o Hebreus capítulo 9 com bastante atenção e você vai entender que existe um estabelecimento, uma implantação de uma nova aliança. Não tem sentido nenhum você ter uma nova aliança e usar a antiga, certo? Então você precisa entender isso. Depois nós vamos agora explanar um pouco do Hebreus capítulo 10. O Hebreus capítulo 10, ele vai falar a respeito do sacrifício, do templo, que é o próprio Deus, do sacerdote, que é o próprio Jesus. O sacrifício é o próprio Jesus, e ele é o próprio Deus que perdoa os pecados mediante o seu próprio sacrifício. Certo? Nós vamos falar aqui da parochet, da cortina do templo, que é simbolizada pela sua própria carne, que foi rasgada em favor de nós. E ele fez o sacrifício, está escrito aqui, ó, uma única vez. Tá? Se você tiver a possibilidade, você consiga um comentário bíblico Beacon. Tá? Vai aparecer aí na tela a capa do comentário para você visualizar. E se você também tiver possibilidade, você também tem esse comentário aqui que eu estou lendo agora, que é o comentário de Hebreus de Simon Kissmaker. Também é um homem muito dotado de inteligência. E eu preciso que você tenha isso na sua mente, porque facilita muito você... outro comentário muito bom. Comentário do Novo Testamento de William Buckley. Excelente comentário. Abre lá no livro de Hebreus e leia junto com ele. Aqui do Kissmaker, ele faz uma análise versículo por versículo, linha por linha. Os textos aonde o termo grego utilizado está no aoristo perfeito, ele vai indicar para você. Essa palavra é aoristo perfeito. Essa palavra é o tempo comum presente. Essa palavra te dá o sentido de... Sabe? São coisas que às vezes uma Bíblia comum, que não seja de estudo, talvez não vai te ajudar a aprofundar muito. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque quando você estuda o livro de Hebreus, é extremamente necessário você entender que ele foi escrito aos judeus que começaram a crer em Cristo. Por isso que o nome é Carta aos Hebreus, tá?
Está endereçado a alguém. Está endereçado a uma comunidade messiânica que nós chamamos de igreja, né? Para eles chamam de carta aos judeus messiânicos, né? Aquela Bíblia judaica que eu trouxe aqui uma vez, tem lá escrito carta aos judeus messiânicos, e isso faz com que eles entendam o Jesus como sendo o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Como nós falamos aqui nas duas últimas aulas. Jesus apresentado para o mundo ocidental, ele é apresentado como o Messias Rei do mundo. Nós não vivemos debaixo da lei e do Antigo Testamento de Moisés, a lei de Deus, né, como é chamado, lei de Deus, lei de Moisés, ou os 5 livros da Torá, que são o Pentateuco para nós, e nós não seguíamos isso à risca para que pudéssemos ser infratores dessa lei e hoje sermos, como se diz, resgatados dela. Nós fomos sim resgatados do pecado. O poder condenatório do pecado que estava sobre Adão quando ele decidiu, então, consumir daquele fruto, que é o fruto, né, nós sabemos disso, que vai dizer ali que é a tomada de decisão fora de Deus, que é você ter uma vida de escolhas fora de Deus, certo? Por que eu estou dizendo isso para você? Os judeus messiânicos, ou os hebreus, como está escrito aqui, eles enxergavam Jesus nas Escrituras. Então, o escritor trouxe para eles textos e temas para que eles pudessem, de uma vez por todas, entender essa ideia. Se você for lá no capítulo 1 de Hebreus, está dizendo lá que a vontade do escritor era falar de coisas muito mais elevadas, era falar de coisas muito mais complexas. Mas ele teve que retroceder aos rudimentos da fé e voltar para eles de uma forma alegórica e às vezes muito simbólica para poder introduzir o Messias cabendo nas profecias que eles conheciam. Nesse livro, capítulo 10, você vai perceber que ele fala do templo, ele fala dos sacerdotes, ele fala do serviço do templo. Tem aqui um texto que diz que Jesus se assentou à direita de Deus. Por quê que Jesus se assentou à direita de Deus? Porque no antigo templo, tanto o Mishkan do deserto, com o tabernáculo, né, foi traduzido como tenda da congregação, tabernáculo, quanto o Beit HaMikdash, que é o templo de Salomão, já é de pedra, no local de trabalho dos Kohanim, que são os sacerdotes, não tinha cadeira, tinha vários móveis lá. De ouro, vários móveis lá. E não tinha cadeira. Por quê? Já se perguntou por quê? Porque o trabalho deles nunca cessava. Sempre tinha outro sacrifício, sempre tinha outra oferta, sempre tinha outro corban, como a gente chama. 24 sobre 24. Sempre tinha, sempre tinha. Tinha uma escala de trabalho, certo? São turnos, né? Turnos. E você entende essa forma de trabalho visualizando que não tinha cadeira nem para o sumo sacerdote sentar. Não tinha. Entende? Por que isso? Porque o trabalho era constante. E no livro de Hebreus, o escritor diz que essa lei, esses sacerdotes e essas ofertas não conseguiram justificar ninguém. Não conseguiram aperfeiçoar. O termo que está escrito lá é aperfeiçoar. Não conseguiu aperfeiçoar ninguém. Por quê? Porque era um sacrifício memorial para cobrir o pecado. A pessoa que oferecia o corban, primeiro, a palavra corban, que nós traduzimos como sacrifício, ela vem da raiz hebraica de karov, de aproximação. Era uma forma de aproximar o homem de Deus. Porque Deus não se afasta do homem. A gente tem que parar de ver, sabe, essas ideologias e como é que se diz? O panteão do mundo pagão, os politeístas, né? Aqueles povos antigos que acreditavam de muitos deuses, que acreditavam que se você faz alguma coisa de errado, que nós chamamos de pecado, porque Deus se afastou do outro. Se Deus se afastar de você, querido, se o Espírito de Deus se afastar de você, como é que você se arrepende? Do juízo, do pecado, da justiça? Isso é muito complexo, né? Porque se é o Espírito de Deus que está em você, Jesus disse isso para os discípulos, se é o Espírito de Deus
que está em você, que faz você entender a lei, faz você entender que você é transgressor e pela graça de Deus você foi salvo. Se é o Espírito de Deus que faz você entender e discernir juízo, justiça e pecado, você vai dizer para mim que você pecou e Deus se afastou de você? Tem um salmo de Davi que ele diz, está muito famoso por causa do The Chosen. Né? Está muito famoso porque apareceu no The Chosen, todo mundo sabe. Se eu subir aos céus, lá estás. E se eu descer ao mais baixo da sepultura, lá estás. O que o salmista quis dizer com isso? Que não existe lugar da sua existência que você possa se esconder da face de Deus. Ele sempre está lá. Na altura, na profundidade. Não há altura física, não há profundidade física, não há altura intelectual. Você pode ser o mais sábio engenheiro, que no alto do seu pedestal Deus vai derrubar você, querido. Não existe lugar profundo na sua depressão que ele não consegue achar você. Entende? Então essa história de que eu deixei de oferecer sacrifício, eu deixei de orar, eu parei de jejuar, eu não leio a Bíblia, Deus está chateadinho comigo e não me visita mais, isso é balela, irmão. Sabe por que é balela? Porque o texto diz aqui que um único sacrifício foi oferecido uma vez por todas e ele é válido para sempre. Não existe outro sacrifício. O sacrifício já foi feito, sabe? Eu não quero entrar nesse mérito. Então quer dizer que o sacrifício já foi feito, o perdão dos pecados já está garantido, eu vou viver pecando. A gente já falou muito sobre isso. Tem que chamar muita atenção disso. A gente já falou muito sobre isso. Você tem que crescer, tá? Porque se você tem a coragem de olhar para o seu pastor da sua igreja e perguntar, eu posso fazer isso? Eu posso trair a minha esposa? Eu posso usar droga? Não é questão do eu posso, é por que você quer fazer isso. Porque alguém que foi morto, crucificado em Cristo, sepultado e já não vive mais, se é Jesus que realmente vive em você, por que você quer fazer isso? A pergunta que tem que ser feita é essa. Entende? Eu não acordo todo dia de manhã fazendo força para não trair a minha esposa. Eu decidi, no dia que eu casei com ela, na frente do meu Deus, que eu vou ser leal àquela mulher. É uma decisão. Entende? Então, a gente tem que parar de ficar sempre retrocedendo nessa ideia. Oba, a graça pode tudo. Não, cara, você não pode tudo. Sabe por quê? Porque você não é escravo do pecado. Você agora é escravo de Cristo, você foi redimido, você foi comprado. E aqui no livro de Hebreus, mais adiante vai dizer para você que por causa de 2 ou 3 testemunhas na antiga lei de Moisés, uma pessoa podia ser executada pela lei de Moisés. Quem dirá maior castigo daquele que pisa o sangue de Deus? Jesus vem te limpa, você vai lá e peca. Jesus vem te limpa, você vai lá e peca. Premeditadamente. Pré-ordenadamente. Você está aqui no trabalho pensando no que eu vou fazer em casa para poder pecar. Você não está usando da graça de Deus. Você está cavando a sua sepultura, meu amigo. Então você precisa entender que Cristo nos aperfeiçoou para sempre. Existe o deslize, o pecado. Poxa vida, errei de novo. Existe um acidente de percurso. Vi o que não podia ver, falei o que não podia falar, briguei com alguém, perdi a cabeça. Infelizmente, queridão, enquanto você estiver aqui, nessa carne, você vai ser suscetível aos desejos desse corpo, né? Mas o que Deus disse a Caim? O pecado está à sua porta. O desejo do pecado cabe a você dominá-lo. Então nós temos que parar com essa ideia de ficar colocando a culpa no capeta, cara. Pelo amor de Deus. Irmão, ore por mim porque o diabo está furioso. Eu nunca vi ele feliz. Nunca vi ele de folga. O trabalho dele é esse. Sabe? Não é uma questão de você querer pecar e você depois colocar a culpa no outro. Para com isso, cara. Adão e Eva já fizeram isso. Já colocaram a culpa na serpente. Não deu outra. Entenda o sacrifício de Cristo por você, sabe? Nós somos salvos para sempre. Então você está dizendo que uma vez salvo, salvo para sempre? Se foi Jesus que salvou você, se foi o sangue dele que te lavou, se foi o sacrifício dele que gerou em você graça e fé,
e você creu, e você se tornou uma nova criatura, você está salvo para sempre, porque não depende de você, depende de Cristo, e Cristo não mente. Sacrifício dele. Entende isso? Cristo não mente. Aquele que começou uma boa obra em vocês é capaz de terminar. Não tem por que você ficar dando voltinhas. Ai, hoje eu caí da graça, eu briguei com a minha mulher, eu tenho que fazer aqui uma oração, um jejum para poder voltar de novo na graça. Rapaz, tô crente? Não tô crente. Tô salvo? Não tô salvo. Pequei, vou pro inferno. Agora eu tô bem, tô cantando worship, tô feliz, tô na graça. Acorda, cara. Esse é o pensamento do Lutero, né? Lutero se martirizava, porque ele achava que era um pecador e achava que tem que fazer mais, tem que sacrificar mais, tem que fazer tantas coisas, né? Depois que ele entende que é uma justificação através de Cristo, né? Que ele é justificado através de Cristo, porque o texto em Hebreus capítulo 2 diz que, porém, Jesus Cristo ofereceu só único sacrifício para tirar os meus e os seus pecados. Não é difícil de uma entender. Oferta que vale para sempre. Não é difícil. Uma oferta que vale para sempre. Não sou eu que estou falando, não é dogma de igreja, não é um pensamento humano, é inspiração do Espírito Santo para Paulo escreveu aos Hebreus. Ele escreveu uma oferta que vale para sempre, né? E depois sentou-se ao lado direito de Deus. É Bíblia. Por isso que foi bem falado aqui. Se nós pararmos, começarmos a ler, Hebreus, foi dito aqui, pausa a sua Bíblia, lê com calma, porque nós temos cansado de ouvir várias pregações, às vezes pegam um texto fora do contexto e pregam, e aquela palavra de efeito, a palavra de persuasão, aquela palavra bem colocada, bem falada, bem gesticulada ali, e você fala, não, esse homem está cheio de Deus. E às vezes a palavra está fora do contexto, mas aqui em Hebreus diz que foi o único suficiente sacrifício que Jesus fez. Ele era o cordeiro, ele era o sacerdote, né? Ele recebeu a oferta, né? Está aqui no Hebreus capítulo 10, no verso 12, que foi o primeiro verso. Depois você vai ler os versos todos, foi lido aqui. Porém, Jesus Cristo ofereceu só um sacrifício para tirar os pecados. Só foi aquela morte que ele falou assim, está consumado. Mas você costuma falar? Tetelestai. Exatamente. Está pago. Está pago os meus pecados. Mas atenção, nós temos que chamar essa atenção. Mas não pagou os meus pecados? Foi dito aqui, irmãos. Não pode tirar aqui, porque está gravado, não tem como modificar. Mas aqueles cortes é um perigo. Ai, meu Deus. Os cortes é um perigo, porque ele pega e fala, então ele está pregando a heresia, porque Jesus pagou o pecado e eu estou livre, estou limpo. Foi dito aqui. Volta ali o vídeo, pausa e volta o vídeo, foi dito aqui, né? Para não estar a repetir isto, que você tem que ter uma vida totalmente diferente em Cristo Jesus. E depois a seguir uma vírgula aqui, tirar os pecados. Uma oferta que vale para sempre. Jesus fala assim, não, hoje eu vou morrer por vocês, mas amanhã você chateou com sua mulher. Não, então já não morri para você. Só valeu até 1844. Só valeu ali só para o século primeiro, vai, 2, o 3, o 4, o 5 e o 50, vai, tá aí nos contemporâneos de Paulo. Não. Então foi dele para os reformadores. Não. Século 21. Né? E vai valer para o século 22. Se Jesus não voltar daqui a 500 anos, vai valer de novo. Vai valer sempre. Porque ele não vai voltar aqui para morrer segunda vez. Exatamente, que ele já foi feito isso. Ele não vai voltar. Eu quero chamar a sua atenção para um texto. O apóstolo, quando escreve o versículo 16, ele faz uso de uma profecia do Tanar, do que nós chamamos, né, de Antigo Testamento, o profeta Jeremias, está escrito aqui.
quando esse tempo chegar, diz o Senhor, eu farei com o povo de Israel, entenda bem isso, porque as pessoas pegam esse texto, em Hebreus não é Nova Aliança, não é Novo Testamento, então está escrito aqui, a lei do Senhor, colocarei. Ele está citando um texto do Tanar, criatura. Aprenda a fazer texto e contexto, pelo amor de Deus. Tá bem? Ele está citando Jeremias. Jeremias pregou para quem? Para Roma? Jeremias pregou para o Brasil? Não, Jeremias pregou para Israel. É só você ler. Leia o texto inteiro. Está escrito aqui, diz o Senhor, farei com o povo de Israel essa aliança, porei as minhas leis no coração deles e na mente deles as escreverei. Entenda uma coisa, quando nós dizemos aqui, eu, Gil, não preciso de uma lei dizendo não assassinarás para que eu não saia na rua matando umas pessoas, eu quero dizer a você que a lei do Senhor está cravada em Cristo. Colossenses 2,14, leia por favor. A lei do Senhor foi cravada na cruz com Cristo. Ele pegou o édito de dívida e cravou na cruz porque eu não conseguia executar a lei. Ok? Então, essa lei do Senhor, que a palavra fala que ele escreverá no coração, é porque nós não precisamos, irmãos, não precisamos de um mandado dizendo não matarás para que você saia na rua e mate. Pelo amor de Deus. Sabe, hoje, há pouco tempo, ali nós chamamos aqui passadeira, né? No Brasil é chamado de faixa de pedestre. Um carro em cima da faixa de pedestre, ou se você é português, da passadeira, ele tinha o sentido para ir, pessoas transitando em cima da faixa da passadeira, e o cara deu marcha ré, marcha atrás, como a gente fala aqui em Portugal, fez manobra em cima daquela zona, que é proibido fazer manobra, para poder ele voltar do lugar de onde ele tinha vindo. Aí eu te faço uma pergunta. Se eu estou com o meu carro andando na pista, o farol está verde para mim e passa uma criança em cima da passadeira, porque ela está errada, eu tenho o direito de passar em cima daquela criança? Eu não preciso de uma lei dizendo não atropelarás para que eu não atropele uma criança. Eu não preciso de uma lei não adulterarás para que eu não adultere com a minha esposa. É disso que se trata, a lei que Deus escreve aos filhos de Israel, promulga, entrega tábuas de pedra, depois ele faz um édito escrito no livro de pergaminho, faz a Torá, vem os profetas e lembra ao povo de Israel a lei. Esta lei foi para o povo de Israel numa data específica. Veio Cristo, veio Jesus, ele cumpriu a lei. Ele não aniquilou a lei porque a lei é dos judeus. Entenda isso, querido. Ele cumpre a lei no seu corpo, na sua carne, e ele traz para nós a salvação, porque nós cremos nos atos dele. Nós cremos que ele cumpriu as leis. Entende isso? E quando a palavra fala que escreverei as minhas leis no seu coração, é para que você entenda, você ama o teu irmão. Como Jesus amou você, você não vai fazer nada de mal para ele. É simples. Sabe, a interpretação de texto é simples. Olha o que diz o texto 17. Pois ele diz, ele quem? Deus diz. Você acredita que Jesus é Deus? Então pronto, foi ele que falou. Não me lembrarei mais dos seus pecados, nem das suas maldades. Ué, mas Jesus não é onisciente? Deus não é onisciente? O que significa isso? É poesia, certo? É poesia, uma forma de Deus dizer para você que ele não vai te julgar por um pecado que Jesus já pagou. Jesus já pagou. Mas quantas pessoas vivem ainda... mas eu pequei, fiz coisas no passado. Irmão, se você chegou até a cruz e reconheceu Jesus, e ele já te chamou, né? Nós achamos que nós aceitamos Jesus, né? Esse termo aí não está na Bíblia. Eu aceito Jesus, né? Eu aceito Jesus. Ele nos aceitou. E você está nele, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, ouvinte. Jesus vai falar assim, eu não lembro mais dos seus pecados.
Já não lembro das suas maldades passadas, porque está cravado na cruz. Você chegou da cruz, parou. Já começou uma nova história com Cristo. Exatamente. Você começa uma nova trajetória com Cristo. Aquilo que você fez no passado, né? Jesus falou, eu já não lembro mais, as suas maldades, os pecados estão cravados naquela cruz. Isso é uma poesia para dizer para você que ele não vai cobrar você por um pecado que o próprio Cristo já pagou. Entende? O texto, acho que é aos Gálatas também, mas eu não lembro qual que é o capítulo. Depois vai aparecer escrito aí qual que é o capítulo. Ele diz assim, se vocês viverem uma vida no Espírito, vocês não vão obedecer à vida da carne. Vocês não vão realizar obras na carne. Por quê? Porque vocês obedecem ao Espírito. Então, se é realmente verdade que eu estou crucificado em Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, Cristo não vai levar você ao pecado. Exatamente. Cristo não vai levar você ao pecado, certo? Internalize isso, entenda isso, você tem que discernir isso, para você não ser levado cativo por uma condenação que o seu Messias já pagou. Você acha que Deus é injusto? Você acha que Deus ele é opressor? Porque não tem lógica. Se eu acredito que Jesus veio e pagou pelo meu pecado na cruz, por que ele iria cobrar a segunda vez em mim? Se ele já pagou... Se ele já deu garantia do pagamento... Tetelestai, está pago. E o apóstolo Paulo vai mais além. Ele fala que não entristeça o Espírito de Deus que está em você, porque ele é o penhor da sua salvação. Nós já explicamos isso em vídeos anteriores. Você sabe o que é um penhor? Alguém coloca ali alguma coisa de valor para que depois ele possa retornar e pegar de volta aquilo que é de valor. O Espírito de Deus, ele é o penhor da nossa salvação. Eu posso me alegrar na minha salvação porque não fui eu que consegui, foi Cristo. Não é difícil de entender. Na cruz ele tem uma palavra que ele diz, Pai, perdoa-os. Perdoa, porque eles não sabem o que fazem, que fez. Mas agora vai ser perdoado porque eles estão em mim, né? É tão simples. Simples. É separar. E no versículo aqui, que é o final, que a gente vai terminar, porque nós já estamos estendendo. Pois é. No versículo Hebreus 10, 18, não precisamos mais de sacrifício de carne. O sacrificar aqui a carne, irmãos, isto dá tanto pano para manga, principalmente no nosso meio evangélico, né? Evangélico, gospel, worship. Porque o que é o sacrifício da carne? Você tem que fazer às 7 sexta-feira, às 7 domingo, subir os 7 montes, os 7 mergulhos. Você está sempre sacrificando. O que você está fazendo? Diferente disso. Não precisamos, Hebreus 10, 18. Hebreus capítulo 10, verso 18. Assim, quando os pecados são perdoados, já não há mais necessidade de oferta para tirá-los. Já não há mais necessidade. Mas aí então, os meus pecados já estão pagos na cruz, correto? Mas o meu sacrifício não é para tirar o pecado. É para barganhar com Deus. Então está explicado. É para pedir algo em troca para Deus. Então está explicado. Deus, eu preciso do meu milagrinho. Agora eu entendi. Exato, eu preciso do meu milagre. Deus, eu preciso da minha porta aberta. Deus, eu preciso de ser bem sucedido. Uma frase que eu gosto muito quando eu escuto o pastor Zé Bruno falar. A verdade é que nós não servimos a Deus. A verdade é que nós não amamos a Deus. A verdade é que eu sirvo a Deus, eu faço o que eu faço porque eu quero que Deus me dá. Eu uso Deus para conseguir a minha bola, o meu carro, o meu trabalho, a mulher dos meus sonhos, um trabalho com excelente salário, porque minha empresa. Eu sou filho do rei e não posso comer o pior dessa terra, eu tenho que comer o melhor dessa terra. Porque palavras, irmãos, em pregações, em frases de efeito, jargões, eles vão falar, você em Cristo Jesus, você não foi feito para ser cauda, é cabeça.
Aí começa naquele caldo de cabeça, começa que você não pode ficar embaixo, tem que estar sempre em cima. Você não pode ser pobre, você tem que ser sempre rico. Você não pode ser empregado, você tem que ser o patrão, você tem que ser o empresário. Irmãos, você não pode estar doente, porque quem está doente está igual aquele tempo dos leprosos. Quem está com lepra já tem que se afastar porque tem pecado. É a mesma coisa. Através de Cristo, assim, quando os pecados são perdoados, já não há necessidade de sacrifício. Já não há sacrifício. O que você tem que fazer? Você tem o privilégio de estar cultuando a Deus, você tem o privilégio de estar falando com Deus, você tem o privilégio de os frutos do Espírito se aflorar em você e você fazer aquilo que João diz, capítulo 15, ser o pai, o agricultor, e você, os seus ramos, está agarrado e começa a dar frutos. Isso é totalmente fazendo a misericórdia, ajudando as órfãos, a viúva, os órfãos. Isto é fruto do Espírito, né? Mas uma coisa que você falou aí agora, que mexeu aqui no meu cérebro, porque se Jesus é o cabeça da igreja, e eu quero ser cabeça e não cauda, eu coloco Jesus aonde? Pois... Porque não é ele que é o cabeça? Está lá escrito em Coríntios, Efésios. Se Jesus é o cabeça da igreja, e eu quero ser o cabeça porque eu não posso ser cauda, até que você vai colocar Jesus? É muito questionável. Irmãos, se temos o privilégio de estar aprendendo a palavra do Senhor, é viver liberto de muitas coisas. Liberto de saber. Eu usei essa frase e o Gil aqui vai lembrar. Eu perguntei para uma pessoa amiga, eu perguntei assim: Jesus, quando ele estava em direção da morada ou casa de Jairo, né? Ele para no meio do circuito do seu percurso e estava uma mulher de 12 anos de fluxo de sangue, né? Do fluxo do sangue. Então aquela mulher toca em Jesus e é curada, correto? Então, quando Jesus ela tocou com virtude, teve fé, né? E foi liberta daquela enfermidade. Certo. E Jesus ele continuou o seu caminho. Certo. Então agora Jesus saiu ali, então aquilo voltou a hemorragia na mulher? Se ela pecou, ela vai ter que pagar de novo pelo pecado dela. A ver, então, quando nós temos encontro realmente com Jesus, Jesus nos cura, nos liberta, nos traz paz, nos traz tanta coisa. Eu não preciso estar fazendo artifício meio profético. Eu tenho que ter uma arquinha na minha casa, eu tenho que ter a fitinha, sacrificar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que colocar debaixo do travesseiro, eu tenho que pegar a minha chave, eu tenho que fazer as 7 sexta-feira da chave da minha casa. Deixa Jesus entrar na sua casa. Deixa Jesus entrar no seu casamento. Ou faça melhor, comece a crer em Jesus. Exatamente. Deixa Jesus passar na sua casa, como passou na casa de Zaqueu, quando ele entrou na casa de Zaqueu. Então Zaqueu falou assim: não, eu estou arrependido. Me arrependi. É o que fazemos quando nós aceitamos Jesus, né? Se realmente você está morto, crucificado com Cristo, já não vive mais você, mas Cristo vive em ti, então... Jesus falou: hoje veio salvação para sua casa, você é filho de Abraão, né? Você é da descendência de Abraão. E eu estou enxertado, que João fala, nos diz que eu estou em Cristo Jesus, eu sou adotado, né? Eu sou filho, né? Você é filho. Sou filho dele, de Deus. Então, eu não tenho que estar com barganhas, irmãos, porque eu sou filho dele. Eu tenho o privilégio de filho. Eu não preciso ficar negociando com Deus, fazendo barganhas com Deus. Não preciso fazer mais sacrifício, porque todo sacrifício foi feito. Não preciso vender bênção, vender milagres. Nós estamos lá sempre para falar nisso, né? Muito bem, então essa foi a nossa aula número 2. A crucificação de Cristo nos tornou completos. Nós vamos ficando por aqui, vamos finalizar o vídeo dessa forma, para que você consiga acompanhar as nossas ideias e fique preparado para a próxima aula, que é uma aula muito, muito forte. Nós vamos dar prosseguimento aos frutos da fé.
E não se esqueça, compartilha esse vídeo, compartilha essa aula, compartilha os versículos que você aprendeu aqui, manda esse vídeo no seu WhatsApp, no seu Telegram, Instagram, qualquer tipo de artifício que você possa utilizar para continuar espalhando o Evangelho do Reino até que o nosso Messias venha. A próxima aula nós vamos falar sobre a justificação efetuada por Cristo. Não perca, te vejo lá. Abençoe a sua vida. Até no próximo vídeo. Até o próximo, se Deus quiser. Amém.